Olá, de volta para mais um podcast, o Café da Manhã, aqui no MEON. Seja muito bem-vindo. Hoje eu recebo o diretor executivo da Agenvale, que é a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O Theo está aqui ao meu lado. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Reinaldo. Será um prazer participar desse podcast aqui com você. Chegou para o Café da Manhã, já conhecendo as instalações do MEON, os nossos produtos, né? Já ganhou aqui a mais nova edição da revista Metrópole. Exato. Sempre é importante ter esse contato, né? Sem dúvida. A Regina é uma conhecida de longa data, né? Acompanho o trabalho dela há muito tempo. A Metrópole Magazine vem fazendo um trabalho sensacional no que tange ao desenvolvimento do nosso turismo regional, né? Então é importante a gente estar próximo e a gente vir aqui para trocar um pouco de ideia. Perfeito. Bom, vamos conhecer um pouco mais sobre o Theo, né? Um pouco da trajetória dele até chegar a essa direção executiva da Agenvale. Conta um pouquinho de você. Bom, não sou joseense, eu sou paulistano, né? Mas eu resido aqui em São José dos Campos desde 1992, ou seja, a maior parte da minha vida eu já passo aqui em São José dos Campos. Eu sou pai da Sofia, do Rafael e do Leonardo, sou casado com Milena, ingressei na vida pública através de um convite de um amigo, que hoje inclusive é um dos secretários da atual gestão do prefeito Anderson Faria, o secretário Alberto Mano Marques. Em função da nossa amizade, ele já havia ingressado no setor público, ele era o secretário de esportes à época, e quando o Eduardo Cury venceu a reeleição, o Mano me procurou e falou assim: tá, eu preciso apresentar 3 nomes para o prefeito para me substituir na Secretaria de Esportes, eu devo assumir um outro desafio, e eu gostaria de saber se eu posso indicar você. Eu sou empresário, eu tenho negócios aqui na cidade, né, com filial em São Paulo, em Joinville. Eu falei: mano, eu não sei se eu lidou com esse... Não, você é um cara bacana, a gente está trazendo gente da iniciativa privada e tal. Aí conversei com a minha esposa à época, e aí eu sinalizei que poderia levar meu nome. E até que um dia o Eduardo me liga, Cury me liga, falou: Theo, você consegue vir aqui no Paço? Ele já estava reeleito, eu estive lá e ele me fez o convite, e aí eu comecei a minha trajetória dentro da vida pública. E aí foi secretário? Aí assumi a Secretaria de Esportes na segunda gestão do prefeito Eduardo Cury e fiz os 4 anos com o Eduardo Cury. O que te marcou mais nesse período? Algum legado que você deixou? Que essa foi uma marca bacana que eu deixei como secretário. O bacana de você participar ativamente do executivo é que você consegue impactar muito a vida das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam da mão do Estado, né? Então nós instituímos aqui programas importantes, obviamente que com o aval do prefeito Eduardo Cury à época, mas, por exemplo, as academias ao ar livre que você vê hoje espalhadas pela cidade, foi um programa que nós começamos. Instituímos também o circuito de corrida de rua. Nós tínhamos mais de 18 provas de corrida de rua na cidade. Nós criamos um ranking, um calendário anual de corridas. O prefeito teve a sensibilidade também de ampliar o número de equipamentos de esportes pela cidade. Iniciamos o projeto da Arena. Infelizmente não conseguimos concluir a tempo, mas eu fui o secretário que iniciou os projetos, eu fiz todo o processo de licitação da Arena. Infelizmente não teve tempo hábil, depois nós perdemos a eleição, o próximo governo paralisou as obras, até que felizmente quando o Felício retomou o governo, ele finalizou a obra e está aí hoje um grande espaço esportivo que nos enche de orgulho hoje, numa parceria público-privada, né, que traz economia para o município e que oferece para o município de São José, não só de São José como da região, um cardápio de shows, de eventos, e isso é muito importante para a gente fomentar a economia da cidade. O espaço, né, a Farmaconde Arena, sendo muito bem utilizada, por sinal. E a sua chegada à Agenvale? Conta um pouquinho dessa história agora, para a gente chegar nesse assunto que seria o nosso assunto principal aqui no bate-papo. Então, em 2019, o então deputado federal Eduardo Cury procurou o grupo político aqui, que à época o prefeito era o Felício, o vice-prefeito era o Anderson Farias, falou: olha, o
governador João Dória pediu para que a gente indicasse alguém para a agência, uma vez que nós somos da região e tal. E aí, ali numa conversa entre eles, parece que chegaram à conclusão de indicar o meu nome. Aí o Eduardo gentilmente me ligou, fez o convite para que eu pudesse colaborar na gestão da agência. E foi quando eu fui pela primeira vez para a agência. Aí eu fiquei de 19 até final de 20, né? Sim. Quando eu acabei me desligando da agência e retornando agora na gestão do Tarcísio. O Tarcísio e Felício fizeram o convite para retomar a direção executiva da agência, agora com um protagonismo maior, né, que nós não tivemos na primeira passagem. A agência hoje ela é o braço do Estado na região. Então nós tínhamos um papel muito técnico, mas não tínhamos um papel político. Hoje a agência ela tem uma articulação política com os prefeitos muito mais intensa. Então o prefeito dos 39 municípios que compõem a nossa região, hoje eles veem na agência um facilitador do Estado. Então hoje a gente consegue dar respostas mais rápidas para as demandas diversas dos 39 municípios, porque a gente tem uma acessibilidade maior aos serviços das secretarias do governo. E essa agência tem a sede em São José dos Campos? Tem a sede aqui em São José dos Campos, na rua Madre Teresa, 313, aqui no centro. É só mais um auxílio, um contato com os prefeitos ou não? Vocês têm realmente funções que vocês precisam desempenhar aqui dentro da região? Se você me permitir, eu vou falar um pouco do sistema de governança metropolitana. Ótimo. Na realidade, é uma tríade, a formação do sistema de governança metropolitana. Ele é composto pelo Conselho, né, presidido hoje pelo prefeito Lebraga, de São José do Barreiro. Esse órgão, esse colegiado, ele é deliberativo, ou seja, ele tem a prerrogativa de aprovar projetos de interesse comum para a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Aí você tem a agência, que faz a gestão desses projetos aprovados por este conselho. E por último você tem o Fundovale, que financia os projetos aprovados pelo Conselho e geridos pela agência. Então, é essa tríade que forma o sistema de governança metropolitana. Então, hoje nós temos ela totalmente formada. O fundo, hoje nós já temos quase 5 milhões de reais depositados no fundo. Temos um projeto que estamos agora em vias de colocar o edital na rua, que é o Muralha Paulista, é a primeira licitação do programa Muralha Paulista. O programa Muralha Paulista é um programa do atual governo, né, estadual, que visa levar o vídeo monitoramento e leitura de placa para todo o estado de São Paulo. E nós temos aqui 17 municípios que nós vamos iniciar essa contratação, e eles estão ali no Vale Histórico e Vale da Fé. Então são 17 municípios que ficam ali nessas duas regiões, fronteiriças ali com Rio de Janeiro, com Minas Gerais, e que apresentam hoje índices de criminalidade muito ruins. Todas as entradas e saídas serão monitoradas? São 108 pontos que serão monitorados com câmeras OCR, com leitura de placa até 1000 placas por minuto. Isso disponibilizado diretamente para as forças de segurança pública. Então o CP1 aqui receberá, junto ao sistema Detecta do governo do estado, a incorporação dessas 108 câmeras, e a gente está contratando serviço, imagem hora. Eu não vou comprar câmera. Essas câmeras elas têm uma obsolescência muito rápida. Em um ano você precisa estar substituindo, porque já tem uma câmera com melhor performance. Então nós vamos comprar imagem. Então quem ganhar o contrato vai ter que manter as câmeras, e à medida que essas câmeras forem apresentando os efeitos, ele precisa corrigir, porque eu só pago ele na medida em que ele me entrega a imagem. Então é uma forma de a gente ter agilidade no reparo, para a gente não perder e não ter descontinuidade na informação. Essas imagens elas podem servir tanto para investigação, também como para ação. Então se você tem uma fuga de um veículo, né, com criminosos se deslocando dentro desses 17 municípios, obviamente que eles podem ser perseguidos através desse sistema de vídeo monitoramento. A Agenvale teria, através desse fundo, uma vida financeira própria, né? Esse dinheiro vem do governo do estado de São Paulo? O fundo pode receber repasses do governo do estado, dos próprios municípios e até do governo federal. Então o fundo pode receber, e até de órgãos internacionais. Nós temos um caso, por exemplo, em Santos, na agência da Baixada, que eles desenvolveram um projeto
onde uma ONG francesa apoia e coloca dinheiro no fundo lá da Baixada para desenvolvimento de um projeto específico. Então, você tendo bons projetos, você pode buscar recursos até fora do país. E como é que está o diálogo com os prefeitos da região? Agora a gente vai entrar, né, numa caminhada aí de eleição para o ano que vem. Como é que vocês trabalham com os prefeitos da região? Agora com o governador também, que está no cargo há pouco tempo, né? Como é que é essa ligação? Não, o diálogo com os prefeitos, até pelo já ter passado pela agência, eu já conheço todos os prefeitos, o diálogo é muito bom, é rápido, é aberto, é franco. Nós tivemos agora nessa situação que infelizmente ocorreu em São Sebastião, né, o nosso subsecretário de Assuntos Metropolitanos, o Policy Neto, obviamente depois de toda aquela ação que o nosso governador fez, que ele enfiou o pé no barro, ficou lá quase 10 dias, vendo de perto o que estava acontecendo na cidade, a nossa equipe da Secretaria começou a participar de ações, se criou um grupo de trabalho do governo do estado junto aos prefeitos da região, para que a gente pudesse ir diminuindo os impactos daquela tragédia. Perfeito. Bom, nós estamos conversando aqui com o Theo, que é o diretor executivo da AGENVALE, Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, passando, né, para que a gente possa conhecer um pouco mais esse trabalho da AGENVALE. Então vocês atendem as 39 cidades do Vale do Paraíba, mas vocês não investem dentro da cidade, ou seja, um recurso que a prefeitura deveria utilizar dos seus próprios cofres, vocês vão lá e dão um aporte, não funciona dessa maneira, né? Não é uma ajuda financeira ao município, é uma ajuda de projetos, digamos assim. E tem que ser projetos de âmbito metropolitano. A agência ela não pode pensar num projeto específico para um município. Não é exclusivo de uma cidade. Sim. Não. Hoje a nossa região, os 39 municípios, Reinaldo, eles são subdivididos por 5 sub-regiões. Nesse momento há um edital publicado, nós estamos fazendo um chamamento para a sociedade civil participar dos conselhos consultivos. Nós vamos criar os 5 conselhos consultivos de cada uma dessas 5 sub-regiões. Quem tiver interesse é só acessar o site da agência, que é agenvale.sp.gov.br. Lá você vai encontrar o edital de chamamento e qualquer entidade pode enviar a documentação para os nossos e-mails. Nós vamos homologar a documentação e essas entidades passam a concorrer a uma vaga nos conselhos. E lembrando que a escolha se dará entre as entidades que se homologarem. Eles se reúnem numa reunião presidida pelo conselho, pela agência, e ali eles chegam à conclusão de quais as entidades irão representar a sociedade civil. Lembrando que esses conselhos, além da sociedade civil, têm representantes do Poder Executivo, 2 representantes do Poder Executivo, 2 representantes do Poder Legislativo e 2 representantes da sociedade civil. Esses conselhos, eles servem para dar aderência às propostas. Porque você tem diferenças socioeconômicas e culturais, por exemplo, da região do Litoral Norte para a região do Vale Histórico, para a região da Serra da Mantiqueira, para a nossa região aqui, que é a sub-região 1, São José, uma cidade já muito industrializada. Então, para a gente dar aderência às propostas para cada uma das 5 sub-regiões, nós estamos criando esses conselhos consultivos, que têm o papel de pensar propostas, apresentar propostas e projetos para o Conselho Deliberativo, para que, se entendendo que é um projeto interessante para aquela sub-região ou para toda a região, se aprovado, ele dê autonomia para que a agência possa gerir esses projetos. No comecinho da nossa entrevista, o Theo falou sobre turismo, né? O MEON faz um grande trabalho em relação ao turismo, tem programa no SBT, TV Tati, o MEON Turismo, tem a revista MEON Turismo. O que vocês pensam sobre o turismo na região? O turismo aqui é fantástico, né? Nós temos aí várias opções. E qual é o trabalho da AGENVALE em relação ao turismo? Nós estamos comentando agora com a Regina. Eu recentemente estive em São Bento, ali no Vale do Baú, conversando com um dos vinicultores lá, proprietários da vinícola Santa Maria. Ele tem a intenção de criar ali uma rota do vinho, né? E unir a rota do vinho também os produtores de azeite local. Muita gente não conhece, mas nós temos grandes produtores de azeite e grandes produtores de vinho ali no Vale do Baú. Então a ideia é realmente a gente apoiar essa iniciativa de criar a rota do vinho, mas o turismo ele não está restrito também a São Bento. Nós temos Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal,
O Vale Histórico é muito dependente do nosso turismo rural, gastronômico, né? O Vale da Fé, turismo religioso. Então nós temos várias vertentes de turismo. Aqui em São José mesmo, o turismo de negócio muito forte. Nós temos o aeroporto que agora está voltando a ter as suas operações, possibilidade de um corredor logístico aqui forte. Se a gente avançar com a privatização do Porto de São Sebastião, vai se criar um corredor logístico muito forte aqui entre o aeroporto de São José com o Porto de São Sebastião. Então, assim, nós temos uma condição muito próspera para desenvolver o turismo na nossa região. Perfeito. Tem uma questão interessante que quando a pessoa vai para o sul do país, ela vai para Gramado, mas ela não vai só em Gramado, ela vai em outras cidades também, né? E seria interessante aqui na nossa região, quem vai a Aparecida, por exemplo, aproveitar, né, alguns dias e também visitar outras cidades, né? Talvez falte um pouco isso, né? Essa questão de, talvez a questão logística, né, de poder proporcionar a esse turista talvez um roteiro um pouco mais amplo. Ou né? Um pacote mais completo. Exato, né? exato. Hoje, o turismo religioso de Aparecida, ele é o segundo polo turístico do Brasil. Né? Acho que só as Cataratas do Iguaçu conseguem receber tanto turista assim, do que Aparecida. Então são números muito grandes. E esse turista que vem, muitas vezes ele chega em Aparecida, faz o que tem que fazer e fala, bom, e agora? A gente precisa realmente levar um cardápio de opções, porque você tem cidades ali próximas, Cunha, né, ali no próprio Vale da Fé, ou no Vale Histórico, você tem, ou a própria Serra da Mantiqueira, criar um circuito de turismo para que esse turista religioso não faça só o turismo religioso, que ele possa conhecer um pouco da nossa gastronomia, um pouco da nossa cultura, conhecer as diferenças que existem entre a Serra da Mantiqueira até o nosso litoral norte, com belíssimas praias. Perfeito. Então a falta é a gente realmente empacotar Exatamente. um produto de turismo um pouco mais completo. Perfeito. Bom, quero agradecer muito aqui a participação do Theo, que é o diretor executivo da Agenvale, Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, atende às 39 cidades da nossa região. Theo, muito obrigado por ter participado com a gente, estado aqui no MEON, conhecendo um pouco mais dos nossos produtos, batendo papo com a gente, tomando café da manhã. Obrigado, viu? Obrigado você pela oportunidade de estar conversando aqui com os ouvintes desse podcast. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez. Continue sempre aqui no Portal MEON acompanhando as entrevistas. Cada dia a gente está trazendo um convidado especial. Até o próximo podcast. Até mais. Tchau, tchau.